Segunda-feira, 13 horas e 30 minutos, uma bela tarde pra você. Começa mais um Tá Aí para Todos na tela da Band. Tá bom pra você, criatura? Comece a participar. 97402-6805 é o zap mais famoso da Band Rio Interior. Prepare as suas perguntas porque o nosso tema hoje é bem interessante, tá bom? Mas antes disso, tem abraço? Tem abraço. Deixa eu ver como é que tá esse fervo. Ó, por falar nisso, hoje, 20 de julho, é dia do amigo. Então, pra você que tem um bom amigo, né, que tem uma amizade longa, eu tenho o privilégio de cultivar bem as minhas amizades na minha trajetória. Então, todos vocês que se sintam meu amigo, sintam-se também abraçados. E 1000 beijos pra vocês, tá bom? Tem mais fervo aí? O que acontece? Deixa eu ver. Ontem foi aniversário do cabeleireiro Rubens Navarro, que o Rubens é uma delícia, mora em Las Vegas e sempre está nos assistindo. E eu tenho certeza que hoje também ele está nos assistindo. Rubens, um beijo. Privilégio meu também ter você no meu hall de amizades, tá bom? Beijo. Se tiver bolo, bota no Sedex. Mas vai chegar aqui ano que vem, né? Porque tá em Las Vegas, aí vai demorar. Não manda bolo não, deixa que eu vou ir comer, fica mais fácil. Tem mais um? Aniversário hoje do Lucas Vilarinho, da cidade de Pinheiral. Olha, ele fez uma descoloração na barba, ficou um luxo. Beijo pra você, muita saúde, tá bom? Beijo grande. Tem mais? Tem também aniversário hoje da Catarina Reis, da cidade de Volta Redonda. Beijo pra você, delícia. Muita saúde. Tem mais? Tem aniversário da Simone Sandi, mãe do Lucas, da cidade de Volta Redonda. Só esqueceu de mandar um bairro, mas beijo pra você também e bastante saúde. Vamos lá. Tem mais? Tem aniversário do empresário decorador Cadu Oliveira, da cidade de Volta Redonda. Cadu veio na linha borboleta, arrasou aí, tá? Tá bom pra você? Não deixou por menos, não. Muita saúde pra você e prosperidade. Acabou? Ai, acabou. Então, vamos lá. Paulo Concesa, boa tarde. Boa tarde, Thaí, Júlio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Thaí. Vereador Marcel, boa tarde. Boa tarde, Thaí. Prazer. O que foi, queridinho? Fala aí. Ah, já quer que eu sento? Já quer que eu sento? Me segue aqui, eu queria começar lá o fervo em pé, mas pediram para eu sentar. Vamos lá. O assunto hoje, política. E nós estamos num pior momento, né? O Sul Fluminense foi aí abalado com essas notícias, principalmente na cidade de Barra Mansa, e que acabou acarretando aí até mesmo um pedido de impeachment feito pelo vereador Marcel. Então, vamos começar aqui então com o Paulo Concesa. Como funciona um requerimento para uma cassação? Isso eu acho que o Marcel, ele, como vereador, ele pode explicar melhor no ponto de vista da Câmara de Vereadores. Então, jogou a bola para você. Como funciona um requerimento para a cassação? Vamos lá, a gente troca aqui o ping-pong. Boa tarde a todos aqui e a todo o interior do estado do Rio de Janeiro. É só 72 cidades. Barra Mansa, nossa querida cidade. Tá aí hoje de azul e branco. Tá aí, seguinte, segundo a lei, o Decreto-Lei 201, de 1967, qualquer cidadão pode entrar com o pedido de impeachment. Então, teve muitas coisas no decorrer desse mandato que eu fui contra, mas dessa vez teve uma coisa muito robusta, uma coisa muito séria, e que no mesmo dia eu protocolei o pedido de impeachment. Então, eu protocolei lá no protocolo da Câmara de Barra Mansa, e o presidente da Câmara, que hoje é o Luiz Antônio Cardoso, que está em interinidade, ele tem que colocar em votação já na próxima sessão. E para a abertura do processo é necessário maioria simples dos vereadores. Agora, mas vamos lá, você colocou isso em votação, mas o que está rodando nas redes sociais que foram canceladas as audiências, as sessões na Câmara Municipal. Então, Júlio, faz um comentário, como que fica isso? Olha, isso pode, até que tempo uma Câmara Municipal de uma cidade pode ficar sem as suas sessões e nada ser feito? Como é que funciona isso? Boa tarde, Thaí, boa tarde, amigos da Band, meu amigo Dr. Paulo, meu amigo Marcel, meu grande amigo Thaí, hoje é dia do amigo, a gente não podia deixar de registrar isso. Thaí, o regimento interno da Câmara Municipal de Barra Mansa estabelece que são obrigatórias 8 sessões, né?
Então, o vereador Luiz Antônio Cardoso, que é o presidente em exercício, com o afastamento do vereador Paulo Chuchu, ele tem que arrumar lá um esquema, um calendário para que hajam 8 sessões. Evidentemente, o que a gente supõe é que por ele ser do partido da base do governo e essa matéria ser polêmica e altamente prejudicial ao governo, que ele vai tentar alongar o máximo possível essa paralisação, esperando uma suposta liminar que o prefeito venha conseguir para ter o seu retorno ao exercício do mandato. Isso é uma estratégia política, eu não vou condenar. Eu acho que o assunto é tão gritante, é tão urgente, é tão revoltante, que caberia ao vereador, independente da sua filiação partidária e dos seus interesses políticos pessoais, caberia ele dar essa resposta urgente. Mas, infelizmente, dessa Câmara Municipal, com raríssimas exceções, entre as quais eu menciono o meu amigo Marcel Castro, dessa Câmara a gente não pode esperar muita coisa não, tudo pode acontecer. Pode ter, agora vamos aqui para leis. Pode, ele falou que é obrigatório ter 8 sessões, não é isso? Perfeito. 8 por mês. 8 por mês. Por mês. Caso não haja, a Câmara pode sofrer algum como é que fala? Alguma penalidade. Alguma penalidade? Olha, eu acho que o Julinho... cabe ao O Júlio está jogando a bola toda para você. Tranquilo, Vamos responde aí. Veja bem, eu queria dizer, eu queria poder explicar para vocês, porque essa questão é uma questão interna da Câmara, de funcionamento você como da ficou Câmara. lá, coordenador por quase 20 Na anos. verdade, isso é muito fácil cumprir, Otaí, porque você pode, não há nada que impeça você fazer 3 sessões no mesmo dia, como já aconteceu. Isso que eu pensei também. Então, eles podem usar esse subterfúgio para protelar ao máximo, para adiar ao máximo. Então, não vai acontecer essa hipótese de não haver as 8 sessões. Haverão. Não é esse o grande problema. O problema é colocar e que a sociedade participe de forma ativa, que a sociedade fique atenta ao que vai acontecer e que a sociedade exija desses vereadores, principalmente, porque a maioria absoluta deles pretende a reeleição, os que puderem, né? Os que não ficarem detidos, os que não ficarem caçados, enfim, os que sobreviverem desse mar de lama. É bom que eles tenham essa satisfação para a sociedade, que a sociedade está atenta. Eu estou vendo que, além do pedido do vereador Marcel Castro de impeachment, foi feito alguns manifestos populares, colhendo assinaturas simbólicas, é verdade, porque não se pode entrar com outro pedido, ele já entrou com essa matéria, mas a sociedade parece... Mas ele entrou com uma ação, um pedido de impeachment, como um vereador, como uma autoridade do município. Sim, mas veja bem, a população em si não tem esse direito também? Eu poderia, você poderia, um grupo poderia, um sindicato poderia... Eleitor. Mas, fala de eleitor. Como a matéria já está em pauta, você não pode votar 2 vezes pelo mesmo motivo. Então, a prioridade é do pedido dele, do pleito que ele fez. Mas é válido que a sociedade se manifesta, caso assim deseje, para corroborar, para apoiar, para mostrar a solidariedade, não a condenação. A indignação também. Mostrar a solidariedade e a apuração dos fatos, com direito de ampla defesa e contraditório, que o prefeito tenha, e as pessoas envolvidas nessa organização criminosa, conforme o Ministério Público e a Polícia Civil detectaram. E aliás, as páginas do processo estão expostas, né? Outra coisa, tem algum órgão onde a população pode entrar? Ela tem acesso a esse processo? Sim, que perfeitamente. foi instaurado? Os links lá, a desembargadora Suimê Cavalieri, da 2ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro, ela suspendeu o sigilo. Então, qualquer cidadão pode ir lá. Eu mesmo já coloquei nas minhas redes sociais, creio que o vereador Marcel também. Muita gente já colocou. O teor do processo é com todos os detalhes, com todas as denúncias, né, com todas as gravações, com a transcrição das gravações desse filme de terror que nós vivemos. Mas é um filme de terror que nós sabemos, né, Thaí? Você que é meu amigo há muito tempo, doutor Paulo, que inclusive é meu advogado constituído numa ação civil pública pela anulação da votação dessas contas, que foram alvo dessa negociata, né? Todo mundo sabe, a gente já sabia disso há muito tempo. Agora, só que a gente não tinha a prova que o vereador Gilmar Leles, a quem eu mando um grande abraço e a minha solidariedade. Um abraço para ele também. Porque hoje, inclusive, ele foi ameaçado. Inclusive, recebi a notícia agora que ele pediu um pedido de proteção policial. Isso. Tem alguma... Segura um minutinho, eu vou fazer um merchan rapidinho e eu quero uma resposta. Quais são as brechas existentes, você como um juiz já aposentado, mas que atuou muito tempo no fora da nossa cidade, se há algumas brechas que ainda pode ter alguma escapadela, entendeu? Eu quero saber disso daí, tá bom? Mas agora eu tenho um recadinho pra você, olha só que delícia, ó. Olha só, atenção profissionais da beleza. Quer investir no ramo que mais cresce no momento? Então procure a R. Ribeiro Cosméticos.
empresa especializada em treinamento e de distribuição de produtos para cabelos crespos e cacheados. Representantes autorizados da Noache Cosméticos, marca expert no assunto em cachos. E para você que quer se especializar e se tornar referência no ramo, procure a R. Ribeiro Cosméticos e faça parte dos treinamentos e dos workshops. Olha só na minha tela os resultados no cabelo das modelos. Ó, dá uma olhadinha aí. Tá vendo isso daí? Então, olha, gostou? Então, agora você vai fazer um favor. Anota aí os contatos. O primeiro DDD é 22 e o telefone é 99892 4563. O outro telefone é 21 98883 3447. O Instagram é Cachos Black. Quer saber o endereço? Avenida José Carlos Pereira Pinto, 987, Presidente Vargas, em Campo dos Goitacazes, tá bom? Eu tenho que ir pro intervalo, criatura divina. Eu vou para o intervalo, enquanto isso você pode preparar as suas perguntas. Todos os nossos WhatsApps estão abertos aqui para perguntas, tá bom? Eu volto daqui a pouco para o segundo bloco de Itaí para Todos na tela da Band. Sai daí não, 2 palitinhos eu tô de volta. Foi um intervalo rapidinho, eu já estou de volta com Itaí para Todos aqui na tela da Band. Eu vou passar a bola para o doutor ali. Olha só, quais são as consequências caso seja comprovadamente todas essas acusações, né, todos esses fatos que estão aí nas redes sociais sejam consumados? O que pode acarretar para todos os acusados efetivamente? Então, em primeiro lugar, boa tarde para todo esse povo do estado do Rio de Janeiro que aprecia e assiste constantemente seu programa. Parabéns por ele e obrigado por mais um convite. Olha, a nossa cidade acordou assim, polvorosa naquela terça-feira, né? Um terremoto. Foi um terremoto político-jurídico aqui na cidade. Pela minha experiência, Itaí, tentando ir direto ao ponto, pela minha experiência de mais de 20 anos como magistrado, 10 dos quais como juiz criminal, eu posso te dizer o seguinte: o Ministério Público, a partir das gravações feitas pelo senhor Gilmar Leles, ele conseguiu detectar no contexto o quê? Um interesse dramático do prefeito, a motivação para um crime. Ele precisava de uma maneira fundamental em aprovar suas contas. Por quê? Porque se elas fossem reprovadas, como queria o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por graves situações que poderão ser em outro momento elencadas, por unanimidade, ele seria afastado e da possibilidade de uma reeleição. Então ele precisava da aprovação. O que é que ele fez? Procurou um determinado vereador através de outro. Né? O Gilmar procura o outro vereador e oferece para ele um valor em troca do voto. E no contexto dessas gravações, que foram já disponibilizadas a todos aí pela cidade, ele já vinha fazendo isso e oferecendo a outros vereadores e isso era uma coisa corriqueira.
Mas nessa apuração específica, o que o Ministério Público acusa o prefeito? Acusa o prefeito de chefiar uma organização criminosa. Organização criminosa essa que seria composta por ele, pelo Paulo Chuchu, Isso. presidente da Câmara, que o acompanhava no sentido de fazer os contatos para que ele pudesse... Ele fazia intermediação das propinas, é isso? O Zélio como um contato direto com o Gilmar e o Coronel, que seria uma espécie de segurança, daria segurança e um certo temor às pessoas, segundo decorreu das gravações. E ele então foi denunciado, existe uma ação penal com pedido de prisão preventiva ou medidas cautelares. A desembargadora recebeu o processo, determinou que ele apresentasse uma defesa preliminar. A acusação é o quê? Crime de corrupção ativa por 3 vezes. O que a pena mínima de corrupção ativa é de 3 anos. Se ele for condenado em concurso material, ou seja, concurso de crimes, 3, 2, 4, 6. 6 anos. Mais organização criminosa como chefe e por ser servidor público. Isso aí daria mais uns 4 anos, com agravante. Então, ele pegaria uma pena se o Ministério Público conseguir comprovar que esses fatos que estão aí, fruto dessa gravação, fruto do depoimento do Gilmar e todo esse contexto grave, ele pode ser preso por 10 anos. Agora, quanto a isso também, olha só. Aí no mínimo. No mínimo. O TCE reprovou as contas. Caso isso seja comprovado e até então, como autoridade, ele seja afastado e caso seja preso, o TCE pode reverter aquela aprovação dos outros 14 vereadores que aprovaram as contas? Não, isso pode acontecer? Ou se é outra coisa? O TCE é um órgão consultivo. Sim. Quem aprova é a Câmara. Exato. E pode ser anulada. Pode ser anulada. Nós pode ser anulada. Eu entrei com uma ação civil popular, coincidentemente, felizmente, protagonizada pelo brilhante advogado e juiz doutor Paulo Cossenza, meu amigo, tentando a anulação. E agora, nós até mantivemos, Otaí, até uma certa cautela, que nós já sabíamos, veja, o vereador de Malheres já tinha me dado indícios que essa sessão não tinha acabado. Eu já tinha muitos indícios sobre o que ia acontecer. Estava demorando um pouco, eu e o doutor Paulo estávamos um pouco apreensivos, para que a gente junte esse pleito agora, a juíza que está com essa nossa proposta em mãos, para que ela veja a gravidade, para que ela veja, que ela comprove. Nós sabíamos de muita coisa, mas o que a gente pôde provar naquele momento foi diversas irregularidades na tramitação do processo legislativo. Então, agora eu acho que ela tem todos os motivos para anular essa votação. Segura só um minutinho, porque eu acho que tem uma pergunta aqui. Coloque aí para mim, deixa eu ver aqui. Ó, a pergunta para o vereador Marcel Castro. Em 2016, foi eleito a vereador, sendo dos mais votados pela população. No dia 14 de julho, você protocolou o pedido de impeachment por crime de responsabilidade. O vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Durante todo o mandato do prefeito atual, vem sendo alvo de corrupção. Por que só agora, faltando poucos meses para o término, alguns vereadores resolveram se manifestar? Grato, Júlio Druzian. Dá para responder? Boa tarde, Júlio. Agradeço a participação. Olha, essa pergunta é recorrente, Júlio. Tá aí. Essa pergunta é recorrente. Acontece que, durante todo o meu mandato, primeiro que eu, como muitos barramancenses, votei no Rodrigo Drabble e me arrependi. Porque logo vi que o mandato dele era para atender os interesses próprios dele. E que essas livezinhas que ele fazia diariamente, era tudo ali, né, uma cena. Até então, no início do seu mandato, você ainda pretendia ser... oposição? Ser situação, e depois que no decorrer você passa a ser oposição? Como é que foi isso? Na verdade, Thaí, eu desde o início do mandato, eu procurei ser imparcial, ser independente. Então, tinha que dar chance para o cara foi eleito. Você queria ver o bem comum da cidade. O bem comum. Isso não aconteceu. Mas aí, várias pessoas que estão questionando isso podem constatar nas minhas redes sociais que eu fui contra, por exemplo, a tentativa dele de colocar na cidade mais um tributo de iluminação pública, né? Fui contra colocar um aterro sanitário de lixo tóxico
na estrada de Bananal, já tem um aterro sanitário normal, comum, que recebe todo tipo de lixo, só que esse de aterro sanitário de lixo tóxico iria receber lixo de diversas cidades, poderia acontecer uma tragédia ambiental sem precedentes em Barra Mansa, e ele queria colocar... Você também citou também nas suas redes sociais sobre aquela empresa também que foi fora daqui do estado. Me lembra aí, Júlio? Exatamente. A Pai de Santa Catarina, o clube, é o caso do xadrez. Que foi sobre São o que Carlos. mesmo? São Carlos. Foi sobre o que mesmo? Aquilo foi um CNPJ que foi usado até hoje, segundo o gestor, por um erro de digitação da menina, da que essa menina nunca apareceu, né? Foi usado o CNPJ do APAI para fazer doações públicas para instituições locais, mas que até hoje não se configuraram como legítimas e parece que nem ocorreram. Eu vou ter que ir para o intervalo. E ainda tem também uma empresa, né, que fornece marmitex, que é do filho de um vereador, sim. E que essas coisas... A gente nunca encontra essa empresa. Só de marmitex, o SAI fez um contrato agora de mais de 5 milhões de reais. Então, vamos olhar, vamos ver isso já. Olha só, eu vou para o intervalo. Se você não tem marmitex, liga lá para o filho desse vereador, quem sabe ele entrega aí na sua casa, né? Ele tem uma empresa que fornece marmitex. A gente não sabe endereço, não, mas quem sabe agora ela vem à tona. Na época de pandemia, vai vender horrores. Sai daí não, eu volto com mais Sair para Todos na tela da Band. 2 palitos, eu tô de volta. Já estamos de volta com Tá Aí para Todos. Infelizmente é o último bloco, mas já tem pergunta no telão. Joga aí pra gente, fazendo favor. O que acontece com Barra Mansa, que chegando às eleições estouram uma bomba? No governo passado aconteceu também. Será que alguns vereadores que estão fazendo que direito o serviço pelo qual eles recebem? Bete Portugal da cidade de Amparo. Não estão fazendo, né? Não estão fazendo. Lógico que não, né? Bete, olha, isso aí é a tônica, é a pauta da nossa luta. É justamente que os vereadores passem a exercer o verdadeiro papel de fiscal, que se exercessem com dignidade, se todos tivessem dignidade, alguns, poucos, como a coragem do vereador Gilmar, a ousadia do vereador Marcel, isso não estaria acontecendo. Essas coisas acontecem em final de mandato, como aconteceu no final do mandato passado. Esse mesmo prefeito que aí está, ele fez a sua campanha baseada em críticas do governo anterior, críticas que ele abriu uma comissão de investigação e processante depois que se elegeu e engavetou. E por incrível que pareça, esse prefeito, ele pegou justamente o secretário de Fazenda e o controlador-geral da gestão passada, que ele tanto acusou de desvio financeiro, e manteve no cargo, e até promoveu. Ele colocou até como secretário de Educação. Então, Otávio, eu queria até aproveitar para solicitar à sociedade, principalmente essas pessoas que ficam usando de redes sociais, que parem de fazer os outros de bobo. Esse prefeito ele teve suas contas reprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Esse prefeito que reconduziu os supostos acusados de um crime que ele mesmo não provou, manteve os caras no cargo e continua gerindo dessa forma. Esse prefeito que fez esse loteamento da prefeitura para atender os seus objetivos políticos. Esse prefeito que agora foi detido com arsenal em casa.
né, e teve que ir lá para Benfica, igual o Jorge Jesus, só que ele foi para a cidade da polícia no Rio de Janeiro. Esse prefeito que foi acusado agora, foi acusado pelo Júlio Esteves, não. Ele foi acusado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa. E tem pessoas que, para defender as suas boquinhas, ficam querendo iludir a sociedade e querendo transformá-lo como vítima. Olha, meu amigo, minha amiga, a defesa do prefeito paga para os advogados mais caros do Rio de Janeiro, tanto que foram advogados de 2 outros criminosos famosos, como o Ike Batista e o Sérgio Cabral. A defesa está dizendo que o prefeito tem que voltar, porque a vice-prefeita dele é incompetente, que a cidade vai ficar acéfala. Então, isso é uma prova de um estelionato eleitoral, caso se configure, caso ele realmente ache isso, ou então, uma vontade muito grande de mostrar para a população que roubar é direito, que o político tem direito a ser criminoso, que se roubar pouco e ser bonzinho, isso tem que ser perdoado. Segura só um minutinho também. Só para concluir, Thaí. Que ele precisa falar aqui, Júlio. Não, mas eu só quero dizer para essas pessoas que o Covid-19, que ele disse que tem condição de enfrentar, só morreram 37 pessoas em Barra Mansa. Mas a corrupção mata muito mais. Quando você tira o remédio da boca das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, quando você tira a merenda da sala de aula, das crianças, das escolas, professores e remédios e médicos, você mata muito mais que o Covid. Ele quer concluir uma situação. Fala aí, vereador. Eu quero dizer para toda a população de Barra Mansa que eu nunca abaixei a cabeça à corrupção, nunca me curvei às vontades do senhor prefeito, porque quem me elegeu o vereador de Barra Mansa, doutor Paulo, foi a população de Barra Mansa, sendo o vereador mais votado dos novos vereadores, com 1.882 votos, uma campanha barata, sola de sapato, de porta em porta. Eu quero dizer para todos, por que está sendo processo de impeachment agora? Porque o exercício financeiro de cada ano, ele é julgado no ano seguinte. 2018 foi julgado em 2019, o prefeito, os seus procuradores tiveram ampla defesa, o Ministério Público se manifestou e as contas do prefeito que estão aqui, vou mostrar para a população do estado do Rio de Janeiro, estão aqui. Essas contas chegaram dia 7 de janeiro na Câmara Municipal de Barra Mansa, que passou pelas comissões, e o prefeito, ele entendeu que no dia 12 de maio, ele teria votação, porque ele articulou para as contas serem aprovadas. Eu quero citar o nome dos vereadores que votaram para reprovar as contas. Rapidinho, porque o Paulo Consciência tem que falar, que eu só tenho 2 minutos. Pode falar o nome. Foi você? Marcel Castro, vereador de Barra Mansa. Sim. Tiago Valério, Gilmar Leles, Mauro Sabino e Vicentinho. Só mandar um abraço também pro pessoal do Barra Mansa Forte e do Fatos BM. Tá certo. Conclua. A brecha, sabe que as nossas leis são morosas e ela tem grandes vertentes que qualquer um pode se safar. Há essa possibilidade dentro do seu entendimento? Olha, ele tem bons advogados, né? Como o Júlio falou, é um escritório milionário, né? Ele deve estar com bastante recursos para pagar um bom escritório, que inclusive tem o filho do Mirza, do Wilson Mirza, falecido, um excelente criminalista. Ele está em muito boas mãos. Apresentou um recurso à decisão da desembargadora, recurso chamado recurso de agravo. Então, nesse recurso de agravo, ele tenta demonstrar para a justiça que não há necessidade dele estar fora do cargo. Só que a necessidade dele estar fora do cargo é que no cargo, segundo a justiça, ele poderia continuar a praticar crimes ou, inclusive, ameaçar testemunhas. Então, eu acho que está bem fechado, é meio difícil ele conseguir, mas tudo é possível. Olha, obrigado pela presença, obrigado. Espero ter esclarecido bastante coisa para vocês aí de casa. Amanhã, 13h30, eu estou de volta aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece, mas a política da nossa cidade não pode agradecer nesse momento. Fui, até amanhã, 13h30.